continuidade de aula dele. Mas quando ele foi muito mal, a gente decidiu excluir ele. Não, brincadeira, ele teve que viajar, né? Não falou do dinossauro, não falou dos alienígenas, não falou... então tem chance. Então ele teve que viajar, estava programado, né? Então essa aula ia ser semana que vem, então a gente adiantou para hoje. E a dele ele vai dar continuidade na próxima semana. Inclusive ia até tentar fazer uma postilazinha, né? Mas como foi adiantado eu não consegui fazer. Mas eu vou me esforçar para nas próximas aulas, que vai ser sobre o pecado, tentar fazer alguma coisa para auxiliar no nosso estudo, certo? Então hoje, como já foi anunciado, nós vamos falar sobre a doutrina da providência, certo? Mas antes vamos começar com uma oração. Pastor Carlos, por favor. De pé ou sentado? Você sentado. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai querido e eterno, neste momento, meu Senhor. Pai querido e poderoso, te agradecemos, meu Senhor amado, por mais essa oportunidade que Tu tens nos concedido. Meu Deus, para estarmos, meu Senhor amado, na Tua presença. Pai querido e poderoso, te rogamos também nesse momento. Pai querido e poderoso, que Tu venha, meu Senhor amado, nos ajudar, nos abençoar, meu Senhor. Abrindo, meu Senhor amado, a nossa mente para que possamos aprender e compreender, meu Pai querido e poderoso, a Tua palavra. Usa, meu Pai querido e poderoso, o Teu servo, meu Senhor amado, Deus, meu Pai, Senhor, na transmissão, Senhor, da Tua palavra. Pai querido e poderoso, e assim seja do Senhor querido, ser conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem algum ciclo de pessoas que eles falam o seguinte: eu acredito que o mundo foi criado por alguém. Um ser inteligente, o grande arquiteto do universo, ou até mesmo o Deus. Só que eles vão um pouco mais além, eles vão dizer, só que esse ser, ele criou tudo, porém ele se afastou da sua criação. Ele deixou algumas leis para dar continuidade, mas apenas olha hoje de longe, apenas torcendo para que a sua humanidade faça aquilo que é certo. Só que, se uma pessoa que diz isso se diz cristão, ela está indo totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Porque nós vamos ver hoje que Deus não apenas criou esse vasto universo, criou esse mundo, como também Ele interage com a sua criação. Ele está a todo momento interagindo, a todo momento intervindo, a todo momento Ele está movendo-se através da sua criação. Esse ciclo de pessoas nós chamamos de deístas, ou seja, eles não são ateus, eles creem que o universo foi criado por algo, por alguém, mas não acreditam que esse alguém esteja trabalhando, operando ou interagindo com a sua criação. Então, a doutrina que nós vamos falar hoje é a doutrina da providência, que vai nos falar exatamente o contrário desse ciclo de pessoas. Ou seja, ela vai falar que não, Deus ele age, Deus ele interage, Deus ele está aqui junto com a sua criação. A palavra providência, ela vem do latim, que é providere, que, segundo alguns, vão dizer que literalmente significa prever. Só que quando a gente usa a palavra providência, quer dizer mais do que prever. Nós queremos dizer que é alguém antecipando ou se preparando para o futuro. Por exemplo, quando é de comum acordo, pelo menos entre os cristãos, de que o homem ele deve ser o quê? O provedor da sua casa, certo? E quando a gente fala em provedor, o que a gente está querendo dizer? Que o homem é o responsável de se preparar para que nada venha faltar ao seu lar. Não vai faltar o alimento, as roupas, o lazer, enfim, tudo aquilo que a sua família necessita, o homem ele tem que se preparar
para que isso não venha faltar no seu lar. E hoje eu quero, vai ser bem simples, falar apenas sobre 3 aspectos da providência, né? Embora elas possam se confundir entre uma e outra, né? Porque na verdade a Bíblia não faz essa separação, nós que fazemos, né? Mas para a gente entender um pouco melhor o que a Bíblia fala sobre providência, eu vou separá-la em 3 partes. Primeira, provisão ou providência como preservação, providência como governo e providência como um cuidado especial de Deus pelos seus filhos, certo? Então, primeiro, providência como preservação. É aquilo que eu disse, que Deus não apenas criou o mundo, nós acreditamos nisso, né? Como Isaías falou semana passada, vamos dizer assim, a teoria mais plausível é que o universo foi criado por alguém, né? Na verdade, o evolucionismo nem chega a ser uma teoria, como já foi explicado aqui em outras aulas pelo Elias, né? Então, a mais plausível é essa, que o mundo foi criado por alguém. Só que não apenas criou, mas ele preserva, ele sustenta esse mundo que ele criou. O mundo só permanece até hoje como está, porque esse Deus que criou, ele também preserva, ele também cuida, ele também mantém este universo. Vamos lá para Neemias, capítulo 9, versículo 6. Neemias, capítulo 9, e o versículo 6. Diz assim na minha tradução: somente tu és o Senhor, fizeste o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo que nele há. Até aqui está falando sobre a criação, né? Esse Deus criou tudo que existe. Aí na segunda parte vai dizer: preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te prestam adoração. Então, na primeira parte do versículo, aqui nesta oração, Neemias, que Esdras vai falar que Deus ele criou, foi o Deus que criou todas as coisas, mas não só criou, mas como preservas todos os seres com vida. Vamos lá para Hebreus 1:3. Alguém pode ler? O qual, sendo o resplendor da glória, da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o que está dizendo é que Deus, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas talvez, acho que vamos ter um salmo que vai falar tudo isso de uma maneira bela. É o Salmo 104. Salmo 104. Diz assim, vou ler na minha tradução que eu achei interessante. Todo o meu ser louve o Senhor. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz,
Estende a cortina estrelada dos céus. Põe as vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Faze das nuvens o teu carro de combate. Calvagas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros, e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com a torrente de águas, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som do teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram, ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem águas nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos, e cantam entre ramos das árvores. Da tua habitação celeste envia chuva sobre os montes, e enche a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais, e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colha seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, e os cedros do Líbano que ele plantou. Nela as aves fazem seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhe provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até entardecer. Ó Senhor, que variedade de coisa criaste! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por eles passam navios, e Leviatã que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhe proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles os recolhem. Abrem a mão para alimentá-los, eles ficam satisfeitos. Se te afastam deles, porém enche-se de medo. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumejar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até o último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe são agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixam de existir para sempre os perversos. Acho que só esse salmo já daria essa aula por completa, né? Aqui o salmista está dizendo que Deus é quem criou, mas que preserva também todos com vida. É Ele que dá o alimento aos animais, é Ele que dá fôlego de vida aos animais. Lá, quando Deus está falando com Jó, né, e tem um versículo que Deus diz que foi Ele que disse ao mar: até aqui tu vais e não mais adiante. Ou seja, tudo, exatamente tudo está sob o controle e a autoridade de Deus. Então, essa história de que Deus pode até ter criado, mas se mantém longe, está totalmente equivocado. Até mesmo as leis que existem hoje, que governam de certa forma
esse mundo foram criados e se mantêm por Deus, né? Tem as leis da termodinâmica, que já foi falado, né? A lei da gravidade, mas tudo isso tem uma origem, e essa origem é Deus, né? É Ele que mantém todas as coisas, e isso é muito, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas é muito confortador saber que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo acontece da forma que Deus Ele quer, da forma que Deus Ele permite, certo? E nada, exatamente nada, foge do controle de Deus. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Ele permite a doença, mas Ele também tira, Ele também cura, né? Lutero vai dizer que Satanás é como um cão bravo na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus Ele permite que Satanás vá, né? E o caso disso é Jó, né? Deus permitiu Satanás fazer somente até certo ponto e não mais adiante. Ou seja, Deus Ele está no controle de todas as coisas. Isso de alguma forma não mexe... Vocês podem fazer perguntas? Mas... Pode. Não, hoje está proibido. Não sei se isso com certeza... Fico pensando, eu penso muito nisso, né? De alguma forma isso mexe muito com o orgulho humano. Ainda mais nos dias de hoje, né? Eu creio que no passado isso era mais compreensível e aceito, de uma forma geral. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças são ensinadas a competição logo desde cedo, né? É a competição, você ser melhor, uma autoconfiança no mundo onde se cria tantas máquinas de produção, de agricultura, de plantar, de colher. Isso fica isso gera no ser humano muita autoconfiança. E essa ideia de a gente falar que a gente depende de Deus, precisa de Deus, assim, eu acho que nesse mundo com certeza soa um tanto, né, uma pessoa, a ideia de fraqueza, de acomodação, não, vamos para cima, vamos fazer, vamos criar, vamos inventar, não é? Então, isso mexe um pouco com o nosso orgulho, porque eu estou falando pelo que eu sinto, eu sou crente, eu acredito nisso, mas de alguma forma, no meu coração assim, eu sinto que eu gostaria muito de querer fazer, entendeu? De querer mostrar, de querer... essa ideia, na minha natureza humana caída, não me agrada. Eu estou falando isso com um reconhecimento que eu tenho no meu coração, né? Sondando o meu coração. Não me agrada, porque o que a gente gosta mesmo é de ser auto-independente, de querer fazer, ficar dependente, não é? Então isso hoje em dia mexe muito com o nosso orgulho. Está mais o nosso orgulho, o nosso poder, o poder do ser humano de criar a ciência que está aí, está mais evidente hoje do que antes. É muito poder. É um tapa no nosso orgulho, né? Dizer assim, não, nós dependemos disso. Claro que a providência de Deus não quer dizer que o ser humano não tem a sua participação na criação de Deus, mas nessa participação, onde ele cria, aonde ele gera o orgulho. Ele nunca criou uma semente. O ser humano, a gente não tem capacidade nem de fazer algo semelhante ao mel, né? Que o mel produzido pela abelha mesmo, aquela coisa nutriente, pura mesmo. Com toda a ciência que a gente tem, a gente não consegue imitar ou criar um produto igual ao mel que uma abelha cria. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha o nosso orgulho, a nossa arrogância por conta daquilo que a gente criou, as máquinas, as capacidades. Sim. Acho que um exemplo disso, acho que até o de Nabucodonosor, né? Primeiro ele teve um sonho, tal, daquela árvore que depois foi derrubada, tal. Aí foi buscar a revelação, aí Daniel disse, olha, essa árvore era você. Se você não se arrepender, não ser humilde, né? Vai acontecer isso com você. Então, Nabucodonosor não ouviu, né? Se engrandeceu,
achou que tudo aquilo era feito através dele, né, do poder dele. Aí o que aconteceu, ele virou como se fosse um animal, né? Aí depois, quando ele se arrepende e vê que de fato tudo está debaixo do controle de Deus, aí Deus restaura ele. Acho que é Daniel 4, né? Depois os irmãos leem em casa. Mas acho que é interessante se a gente olhar para a mitologia grega, por exemplo. Eu estudei um pouco esses dias, né, por causa da pregação daquela segunda. Os deuses gregos, por exemplo, é o ser humano. A única diferença é que eles têm poderes, vamos dizer assim, né? Mas segundo a mitologia, a massa que o homem foi criado é a mesma massa dos seus deuses, né? Eles são tão maus quanto os homens são, mas são tão orgulhosos quanto os homens são, né? Mas a diferença é que eles têm poder, né? Eles podem fazer coisas que os meros mortais não podem fazer. Acho que essa é a diferença. Ou seja, se o ser humano tivesse poder, ele seria igualzinho um deus grego, né? Hoje já se acha, né, algo superior até, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Então, primeiro, a providência como preservação nos ensina que tudo está como está porque Deus preserva. Os animais se alimentam porque Deus preserva. Lá vamos lá para Mateus 6, onde Jesus vai falar sobre as preocupações da vida. Aí vai citar sobre as aves dos céus, né, que não trabalham, não semeiam, mas todos os dias Deus os alimenta, né? Depois vai falar sobre os filhos do campo, que eles não fiam, né, não tecem, mas tem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como a um deles, né? Ou seja, Deus preserva a sua criação. Então, nesse ponto, deixa eu tocar de novo nesse ponto, a ideia do quer dizer, eles não trabalham, eles não trabalham, então a ideia do trabalho, essa ideia do trabalho que eu acredito que seja um ponto que causa uma confusão. Se o homem não pecasse, ele trabalharia? Sim. Ou a palavra trabalho, como de onde vem a sua origem, que era na verdade um instrumento de tortura, né? O trabalho, como a gente encara o trabalho hoje em dia, eu não acredito que Deus criou o homem para viver como ele vive hoje. O trabalho hoje, na verdade, é uma forma de escravidão, é uma forma de exploração, que eu não acredito que o ser humano viveria dessa forma, entendeu? Que o ser humano, ele não... Isso não quer dizer que se ele não tivesse pecado, ele não teria a sua atuação, entendeu? Ele teria a sua atuação. Mas eu não creio que o trabalho como a gente encara hoje, ou vive hoje, seja a vontade de Deus. Porque hoje mesmo no Brasil, que é um país desenvolvido, o trabalho ainda já houve mudanças, houve transformações, e o ser humano hoje, o trabalhador tem direitos, tem tempo de descanso, mas hoje houve épocas em que o ser humano trabalhava como se fosse escravo, 16 horas por dia trabalhando. Então isso nunca foi a vontade de Deus. Só que a ideia do capitalismo, né? E aí vão até tem aquele livro Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. O trabalho ele se tornou de alguma forma uma forma de orgulho do ser humano, né? Tem gente que se gaba de trabalhar. Eu trabalho em 2 empregos, o hospital tem muito isso, né? Trabalho em 2 empregos, o pessoal trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, todos os dias, um dia no emprego, um dia no outro. Então as pessoas falam isso muito com orgulho, né? E aí se você falar assim, elas não trabalham, não sei, elas não guardam, assim, mas já imaginou o ser humano vivendo assim? Como é que o ser humano viveria assim? Sem trabalhar, sem produzir, sem armazenar? Os animais não armazenam. Como é que o ser humano criou a geladeira, criou os estoques que armazenam? Como é que a gente vai viver sem estoque, sem previsão ou provisão para daqui a... Come e bebe minha alma, tu tens estocado para muitos dias, tu criou estoques. Então o ser humano é um ser de estoques.
O cachorro esconde o osso ainda lá de vez em quando, né? Mas o ser humano criou a geladeira, criou meios de provisão, meios de preservação. Como é que a gente lida com essa ideia eles não trabalham, eles não cegam, eles não guardam em celeiros, como o texto diz. E a gente guarda em celeiros. Por que a gente guarda em celeiros? Por que a gente acumula? Por que a gente põe na geladeira? Não é para poder preservar para o amanhã? Não, veja como é complicado. E a gente falar disto, dá a impressão que a gente, na verdade, quer viver à sombra e água fresca. Mas se os anjos trabalham no céu, claro, eu estou falando isso aqui, se alguém não me conhecer, então você quer ser vagabundo, então, você não quer trabalhar. Entende o que eu estou falando? Entendi. Que de alguma forma, eu não acredito que a gente viveria, e eu falo isso, porque eu também sou um escravo disto. Nós somos escravos disso. Fica desempregado para você ver 6 meses, se você não começar a fazer alguma coisa, ocupar a tua cabeça, você não fica com depressão. A maioria da depressão hoje em dia é porque o povo não tem trabalho, perdeu o emprego, porque a nossa mente, ela já está condicionada a isso. Então, você vai ver as pessoas no Facebook postando que estão com depressão, que perderam o emprego. Então, a mente das pessoas, a nossa mente já está condicionada a isso, a gente não consegue viver de uma outra forma. Então, ficar parado aqui assim, ó, pensando, é a angústia da humanidade. A gente não sabe ficar quieto, a gente não sabe ficar tranquilo, porque a gente se tornou escravo do trabalho, escravo da provisão, escravo do celeiro, escravo se tem alguma coisa para amanhã, se não tem, a gente está. E os passarinhos vão dormir sem ter nada, você entendeu? Eu lembro do George Miller. É um assunto muito longo, né? A gente pode se tratar outro dia, né? Mas eu lembro do George Miller, né? Que é um dos heróis, conhecido como um dos heróis da fé, talvez o Abraão do nosso tempo, né? Que sustentou orfanatos, né? Mas sem nunca pedir nada para ninguém, né? Ele sem se preocupar com amanhã. Sem se preocupar com amanhã. Aí dizia que ele não tinha poupança, se não guardava dinheiro, porque achava que isso era uma falta de fé, né? Então, até uma história de que um dia as crianças foram dormir e já não tinha nada para amanhã, né? Aí simplesmente chamou outra pessoa para orar, depois foi dormir sossegado. E quando chegou no outro dia, o alimento estava preparado lá, né, para as crianças. É isso que eu falo, nós estamos escravizados. Eu duvido, eu não vou duvidar porque eu duvido, não vou duvidar. Da maioria eu duvido que a gente tem condição de, amanhã não tem pão no café da manhã, vamos dormir em paz. Você dormir a noite inteira acreditando. Aí a gente vai falar assim, mas peraí, não é obrigação minha trabalhar? E você entendeu como que tem contradição? Tem contradição. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com o que eu estou na minha mão, entendeu? Não gosto, se eu não tenho, eu vou esperar eu ter para poder fazer alguma coisa, senão eu não consigo fazer um negócio, sabe, prestação. Eu fico angustiado só de pensar, eu não consigo deitar minha cabeça e dormir. Você já está devendo, né? Se estiver devendo, nossa, eu fico preocupado, eu fico pensando, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu prefiro não fazer do que depois eu ter que ficar me preocupando, entendeu? Eu tenho uma ansiedade muito grande, isso também é coisa de é meio que E você fala assim, de onde surgiu isso? Às vezes é erro meu, isso, né? É cultural. Nós somos cristãos, a gente vive propagando o tempo todo. Na minha família, eu não sei se isso também tem alguma coisa com genética, tal, porque meu irmão, ele é muito ansioso, ele tem problema de ansiedade, ele toma remédio até controlado por causa disso, para controlar a ansiedade, sabe, da crise de pânico e tudo mais, porque ele fica muito ansioso e tal, e eu sei que eu tenho essa ansiedade, eu não sei se é exacerbado, se é genético e se é exacerbado no sentido de eu chegar a ficar até, porque é o início de depressão, para você ter uma... A ansiedade vem antes. A ansiedade vem antes, depois vem a depressão. Então, eu não sei se chega nesse sentido, porque depois disso já vem outros estágios piores, né? Ou vai para uma depressão, então se você ficar muito ansioso, você fica maníaco. Entendeu? É um outro estágio psicológico, mas
Eu sei que não está exacerbado ainda, entendeu? Mas eu sou muito ansioso. Isso é um produto dessa sociedade, nossa sociedade, e você fala assim, não, mas peraí, isso começou quando você nasceu. Isso você viu, você nasceu numa geração que já tinha televisão, que já tinha propaganda, que já tinha, entendeu? Então isso, mas sempre existia, no dia de Jesus existia. Só que hoje é exagerado, então é um produto desta época, você entendeu? Não é um ou outro, é praticamente a sociedade completa, e não é só o rico, é o pobre, é todas as classes, é homem, é mulher, é criança, então é o produto de uma sociedade que vive isso no seu dia a dia, é produto do meio, você entendeu? Então as crianças no futuro, elas vão ter, no futuro vão ter mais problemas ainda com relação a isso, entendeu? Porque é algo que está sendo plantado no dia a dia da gente, se torna uma cultura. Então a Bíblia vai entrando em choque com isso. Então quando você fala disso no púlpito, ou tenta falar sobre isso, parece que você está falando de uma coisa que na verdade é mentira. Por quê? Porque eu vivo diferente. Não, filho, outro dia o menino pregou aqui, eu quero que Deus me mostre a maçaneta, eu vou lá e abro a porta. Mas que conversa é essa, rapaz? Deus me mostra a maçaneta, eu vou e abro a porta? Entendeu? Não existe isso. Então, a Bíblia vai falar de uma dependência de Deus. E a gente não. Se você falar disso, vão falar para você que você é acomodado, que você é preguiçoso, que você entendeu? Que você... eu sei que muito disso tem. Não, você é acomodado. Se eu sou acomodado, se você é acomodado, então Paulo era, Isaías era, o profeta Elias era mais ainda, que ficava esperando os anjos trazer pão do céu para ele. Não, Elias, pelo amor de Deus, pega a estrada, vai plantar alguma coisa. É ou não é? E o Elias fica lá, estou mandando um urubu, agora estou mandando um anjo. Você entendeu? Então e Jesus foi carpinteiro, lógico. Não tinha onde pousar a sua cabeça. Não era acomodado esse cara? O homem não tem onde um cara repousar acomodado, o cara que não queria trabalhar, o cara... E Paulo pregando para lá e para cá. Você entendeu? É complicado. Eu sei que a gente fala disso, mas a igreja, ela está perdida nesse... Muito da sociedade é por causa de consumismo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra socialismo, totalmente contra comunismo, sabe? Mas a nossa sociedade, que você falou, capitalista, ela é uma sociedade pervertida, é uma sociedade consumista. Sim. Que aí a gente quer... adoecida. Eles criam, por exemplo, você pega um celular, os caras criam um celular e faz você não poder mais viver sua vida sem o celular. Você morre de catapora se você esquecer o celular em casa, entendeu? Eles criam uma necessidade que você não tem, ninguém nasceu grudado com o celular, que o celular vira parte da sua mão, entendeu? Você tem que estar com o celular ali. Se tirar o negócio, aí vamos dizer que o celular quebra. Você fica 2 semanas sem celular, incomunicável. Nossa! Cadê o Samuel? Sumiu. Não consigo falar com o Samuel e tal. E prejudica a vida de todo mundo. Não só a dele. A gente não consegue falar com ele. A gente fala assim, puxa vida, mas isso é evolução. Como é que eu vou comprar um celular agora? Como é que eu vou prover a minha vida do meu celular? Preciso do meu celular. Eu preciso. Aí você já vai poupando dinheiro para comprar um celular novo. Aí você fala assim, isso é ciência, isso facilita a vida. Mas adoece. Adoece muito. Adoece. Eu dou o joelho para orar, aí o telefone faz zzz. Você fica já. Ele mandou a mensagem. Quem é? Vai esperar, eu vou continuar orando. Entendeu? Então até para orar. Tem que... E a igreja, ela também é consumista. A gente está querendo usar o evangelho para poder satisfazer o nosso consumismo, pô. Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Tudo é Deus vai te dar, Deus vai te dar. Vai trabalhar. Por isso que é importante ter o pastor nas aulas, hein, Samuel? Porque assim, a gente estudou e não chegou a tocar nesse ponto. Você vai ler os livros lá do Erickson, Berkoff, né? A gente leu tudo e não toca nesses assuntos assim que você puxou. Eu tô lendo lá, eu tô vendo, ó, tem provisão, tem o governo. Então, mas né, por isso que eu falei que essa doutrina, para quem entende, é confortadora e até consoladora. E libertadora. O problema é acreditar nela. Esse é o problema. Se você acredita que Deus está provendo as coisas e cuida de tudo, você pode ter certeza que Ele vai cuidar de tudo. Você vai entrar em choque
Eu falo isso porque eu já há muito tempo que eu penso nisso. Então você vai entrar em choque. Sim. Você vai entrar num choque cultural e dentro da igreja você também vai encontrar a mesma resistência, porque é cultural. Sim. O trabalho se tornou hoje algo cultural, escravizador, adoecedor, você entendeu? A Bíblia vai bater contra, e por isso, e por a igreja também ser viciada, estar aprisionada por esse sistema, você vai entrar num choque. É o que eu te falei. Começa por aí, ó. Então você vai ser acomodado. Então você é um cara. Eu entendo assim, pastor. Deus criou o trabalho. Sim. Certo? Ele falou, ó, não o trabalho como existe ele hoje. falou, submetei-a e dominai-a. Sim. Entendeu? Dá nome pros animais. Desce, submetei, tá escrito. Submetei e dominai. Então você tem que ter um senso de mordomia. Você tem que cuidar. A palavra não é trabalho. Não é trabalho. A palavra não é trabalho. Outra. A palavra trabalho, como nós conhecemos hoje, é a ideia a palavra é tripalho, que é a ideia de tripé, que era um instrumento de tortura. Vocês já conhecem isso? Sim. É um instrumento de tortura. Então o trabalho, como nós conhecemos hoje, é um produto da queda do homem. Com suor você vai ganhar o teu pão. Então isso é uma maldição. Você entendeu? Porque Deus não criou o homem para... A gente tá morrendo por conta do trabalho. Você entendeu? A gente deixa de viver por conta do trabalho. Então o trabalho como existe hoje é uma consequência do pecado. E ainda mais, a ideia do dinheiro, do mamon, que é uma divindade, piorou mais ainda a nossa situação. Então a gente trabalha de uma forma que a gente morre por conta do trabalho e por um objetivo que não tem nada a ver com espiritualidade, nem com Deus, nem glória de Deus, porque o trabalho também tem que ser para a glória de Deus. Sim. Não é? Sim. No sentido que Deus criou, teria que ser para a glória de Deus. Então, como é hoje, ele é danoso, certo? Ele é escravizador e de forma nenhuma, por conta dessas coisas mesmo, ele não glorifica a Deus em nada. A gente trabalha por conta do dinheiro, e o dinheiro é uma divindade. Dinheiro, mamão é uma divindade. Então por que a gente quer dinheiro? Porque o dinheiro satisfaz tudo aquilo que a gente quer. A ideia do consumo. É escravidão total. E outra coisa, começa divide esses assuntos, começa a tratar ele para você ver se isso não é se você for conversar, por exemplo, com um adventista do sétimo dia, né? Ele fala, o meu dia de sábado não é simplesmente questão de descanso, é questão de existência. Existência. Eu paro para existir, porque durante a semana eu sou escravizado, eu trabalho, eu tô relegado ao meu esforço. Eu vou suar, eu vou me ferrar, né, durante a semana. Depois, quando chega no sábado, eu largo mão de tudo. Eu vou pular na piscina, eu vou existir, eu vou viver. O Shabat tinha a ver exatamente com essa libertação. Não é errado, não é errado. Deus criou o descanso. O sábado, Deus descansou. O sábado era um dia de libertação. Entendeu? Então você vive preso. Você vive escravizado, como você falou. Naquele dia é o dia que você vai ser liberto para você se ligar àquilo que é eterno. Sim. Você entendeu? Então é um dia de libertação. Aí a gente pega essas pessoas que trabalham 12 por 36 em 2 serviços diferentes. Como é que ele vai ficar com a família, por exemplo? Como é que vai tirar um tempo para ficar com os filhos, com a esposa, sei lá, para tirar um tempo para ler a Bíblia? E depois que alcançou um padrão de vida material, sai daí e volta para trás para você ver se o teu orgulho deixa, se você não morre. O pessoal que trabalha 12 por 36, trabalha 12, né? E depois no descanso ele trabalha no bico, faz outro, entendeu? E vai fazendo e não para. Hospital trabalhava com o pessoal que era 5. Era 12 em um, 12 no outro. E isso durante 10, 15 anos. Natal, Ano Novo. Sem férias. Chega em casa, dorme, levanta a trabalhar. Chega em casa, dorme todo dia. Ô Samuel, mas eu acho que você já deve ter visto, e eu assisti essa propaganda e eu até imaginei, eu digo que isso aí os caras devem ter estudando, tipo aquilo que os cristãos falam, concernente ao descanso, concernente ao combate ao consumismo, que é o que ele está falando, né? Eu acho que você já deve ter visto, o Santander lançou um cartão, aí na propaganda do cartão,
ele diz assim, o Santander se preocupa com você. Então, para você ter aquele cartão, ele te orienta a não comprar o que você não precisa, não gastar além daquilo que você ganha, e ele vai falando isso na propaganda, não sei se vocês já viram. Mas isso é só propaganda. Sim, mas eu digo assim, mas O aquilo ali é banco algo quer que mais, você né? gaste, Você gasta, que você deva. Que A você partir do fique momento que eu te bem. dou crédito para qualquer minha intenção. Não, eu digo assim, mas a manipulação que eles estão fazendo. Que eles estão fala assim, ó, querendo dizer que... Ó, a taxa de inadimplência no Brasil é de tantos por cento, não sei o que e tal. Isso aí destrói a economia. Mas os bancos, assim, se você for parar para pensar, tem um nível de atraso, de inadimplência que os bancos querem. Por quê? Porque você paga juros. Quando você atrasa, você paga os juros. Então, tem um certo nível de inadimplência que é tolerável e é aceitável, lucrativo. Desejado, né? É desejado. Eles criam uma situação para você atrasar. Você tá entendendo? O produto bancário é assim, ó, você fica pensando assim, produto bancário, a pessoa tira de quem tem e empresta para quem não tem, né? Pagam juros pequenos para quem tem, e cobram juros altos de quem não tem, né? Não. Hoje em dia o produto bancário ele tira de quem não tem e cobra mais caro ainda, entendeu? Ele tira de quem não tem, fazer capitalização. Deixa eu só falar outra coisa para você continuar. Já Acabou com a aula. Ó, e o pior de tudo, quem trabalha 12 por 36 todos os dias, 2 empregos, é aquela mulher que já está com 45, 50 anos, 55 anos, que faz ou vive dessa maneira, sabe para quê? Para ficar mantendo netos e filhos que não trabalham, você entendeu? Dando presente para um, presente para outro. Você vai ver a maioria deles, eles estão criando uma geração, a geração tomada nem estuda, nem trabalha, nem faz nada. Então é uma geração que não quer trabalhar, e aí as avós trabalham em 2 empregos para ficar dando celular para um, para ficar dando computador para outro, tênis de marca de R$1.000 para um, desse jeito. Estou falando porque eu ouvi conversar com muita gente falando sobre isso. Muito bem, então vamos lá. Você tem mais alguma coisa para falar sobre preservação ainda, para finalizar? Não? Posso fazer uma pergunta? Pode, se eu não souber, você sabe. Deus preserva a todos ou somente os cristãos? Acho que é todos. Todos. Para os bons e para os maus. É, para os bons e para os maus. E por que para os cristãos tem algum no sentido de uma pessoa convertida, né? Tem alguma preservação diferenciada? Deus Sim, não nós olha vamos pelas chegar suas lá. ovelhas? Nós vamos chegar lá. É aquilo que eu falei no começo. Tem uma bala na Eu agulha. separei em 3 Não, pontos, tem. mas elas vão se confundir Tem umas entre uma e outra. Tá? Então lá, doutrina como preservação, ou seja, Deus não só criou, mas como preserva a sua criação. Segundo, doutrina ou providência como governo, ou seja, Deus ele governa a história está correndo da forma como Deus ele planejou. Eu vou dar alguns exemplos para a gente não perder muito tempo, mas por exemplo, vamos para José, né? Aquela história que tinha tudo para dar errado, né? Acabou com um propósito de Deus. Nós conhecemos a história, então vamos dar só uma pincelada. Jacó tinha 12 filhos, o mais novo era Benjamim, mas depois antes veio José. E Jacó amava mais José que seus irmãos, né? José era um dedo duro que falava que seu irmão fazia errado com seu pai, e assim por diante. Seus irmãos odiavam a José e decidiram um dia matar, mas depois decidiram não matar e venderam ele, né? Nós sabemos a história. Foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, lá ele ganhou a confiança, virou governador da casa. Mas depois a mulher de Potifar tentou se deitar com ele não quis e criou uma calúnia, uma mentira contra ele e foi parar na prisão, certo? Depois, passou 2 anos, o faraó teve um sonho, né? Antes disso o padeiro e o copeiro tiveram um sonho, José revelou. Passou 2 anos, o faraó teve um sonho, o copeiro se lembrou de José e foi levado até o faraó. José interpretou os sonhos e virou governador do Egito, certo? É essa a história basicamente. A questão é, Deus estava no controle de tudo isso. Deus permitiu que acontecesse tudo isso com José. Para quê? Para que a nação de Israel que viria a nascer, né, ainda não era uma nação, era um povoado ainda, uma tribo, um clã, né?
pudesse ser preservado com a fome que viria no futuro. Se José não tivesse ido para o Egito, não tivesse virado governador, não tivesse tido aquela ideia de estocar, os alimentos, o que aconteceria? Provavelmente muitos teriam morrido de fome, e o plano de Deus, que no futuro trazer Jesus através daquela nação, não teria acontecido. Ou seja, Deus ele providencia como governo, Deus ele governa a história. Aí lá mais para frente, eu dei um Antigo Testamento, agora eu quero ficar um pouco mais no Novo. Vamos lá para Lucas capítulo 2. Lucas 2, vamos ler do versículo 1 ao 6. Assim, naqueles dias o imperador Augusto decretou recenseamento a todo o império romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano, deitando numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui nós vemos mais uma vez Deus ele agindo na história para o cumprimento do seu propósito e da sua vontade. Lá em Miqueias capítulo 5, acho que versículo 2, o profeta Miqueias vai profetizar sobre Belém, E tu, Belém, a menor entre as cidades de Judá, é de ti que vai sair o Salvador, enfim. Só que Maria e José não moravam em Belém, moravam em Nazaré, certo? Então, para que se cumprisse a palavra do profeta, que Deus havia dado ao profeta, o que aconteceu? O imperador romano, que era Augusto César, ele decretou que todos os homens da província romana fossem para a sua cidade de origem para poder se alistar, para se registrar, certo? Aí tem dois poréns. Primeiro, o alistamento primeiro era para quê? Para que o imperador pudesse saber quantos homens tinham em todo o império, para quando ele precisasse de soldados para a guerra. Só que o judeu era isento de participar do exército romano. Nenhum judeu ele tinha a necessidade de participar do exército. Eles eram isentos, eles não precisavam. Só que esse registro, esse censo, seria um segundo propósito também, que era de pagar impostos, certo? Então José tinha que ir para a sua cidade natal de qualquer forma. Só que aí tinha outros porém. A princípio esse censo era apenas para os homens, primeiro, aqueles que poderiam servir ao exército, e segundo, aqueles que pagaram imposto. Então não era necessário que Maria fosse também. Só que na província ali da Síria também foi solicitado que as mulheres também fossem, para que elas também pudessem pagar uma taxa, alguma coisa assim, para o governo romano. Em outras palavras, Deus ele interagiu para que o imperador decretasse aquele censo, para que a sua palavra pudesse ser cumprida como ele queria. Deus queria que o seu filho Jesus nascesse em Belém. Ele arrumou os meios necessários para que isso acontecesse. E coincidiu justamente nos dias em que Maria estava para ganhar o bebê. Poderia ter sido antes,
poderia ter sido depois, mas coincidiu justamente nos 4 dias de caminhada para poder chegar em Belém e cumprir-se esse propósito da parte de Deus. Ou seja, Deus, Ele governa a história. Nós podemos ver outros exemplos também. Isaías profetizando de 130 a 200 anos antes sobre Ciro, né? Ciro, acho que é Isaías 44 e 45, fala sobre Ciro, meu ungido, meu pastor, que fará todo o meu decreto. Aí, um século, quase 2 séculos depois, surge Ciro e ordena aquilo e faz aquilo que Deus havia decretado para ele fazer. Fora da Bíblia, por exemplo, tem a história de John Hus, né? Que quando estava morrendo, ele profetiza dizendo: olha, hoje vocês estão matando o ganso, né? Mas daqui a 100 anos vai surgir um que vocês não vão poder matar. E 100 anos depois, ou 102 anos depois, Martin Lutero está fixando na porta de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, as 95 teses. Ou seja, Deus, Ele governa a história. Ele está no controle da história. Tudo o que acontece está, de novo, no controle e na autoridade de Deus, né? Então, mais uma vez, isso é muito consolador, sabendo que nada do que acontece sem a permissão ou até mesmo sem que Deus tenha feito ou mandado. Tudo acontece por permissão ou amando de Deus, certo? E terceiro ponto, providência com cuidado. Vamos lá para Romanos 8, 28. Polêmico, hein? Eu tenho 4 perguntas para você. Eu estou com as 15. Se for permitido. Não, depois, termina aí. Vai. Deixa a pergunta no final. Romanos 8, 28, pode E falar. sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Bem, então, doutrina ou providência com cuidado. Quando eu leio isso daí, eu falo: todas as coisas cooperam para o bem, né? Todas. Não só as boas. Exatamente. Então, primeiro, Não só as boas. vamos ver esse versículo. O que Paulo não está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam bem, mas que todas as coisas cooperam para o bem. É diferente. As coisas más Agora também o cooperam problema para o bem. começa assim: defina esse bem Sim. Outra para coisa. o bem. Que bem? Defina esse bem. Então, Tá aí a primeira bomba. mas primeiro, se Paulo estivesse dizendo que todas as coisas cooperam bem, a teologia da prosperidade estava certa, né? Porque eles dizem que o cristão não pode passar por nada, tudo tem que ir bem, né? Mas como Paulo não diz isso, eles não estão corretos. Está dizendo que todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Agora define o bem, que o Gilberto falou. Vamos lá. Não, você Tá fugindo. O assunto é o assunto, você fica às vezes o dia inteiro discutindo aqui. Quando você fala assim, ó, todas as coisas cooperam em conjunto para o bem, você vai ficar, primeiro, se você falar, define todas as coisas, o que são todas essas coisas? Riqueza, pobreza, sua saúde, doença. Acho que é o que o Paulo fala depois. O que pode nos separar do amor de Cristo? A espada, a nudez, a fome, Nem a 35. morte, nem a vida. Nem Ele a fala nem a morte, morte, nem a vida. vida. todas essas Caramba, coisas. nem a morte, Quer nem a dizer- vida vai sobrar o quê? Se eu morrer, é para o meu bem. É isso que Paulo está falando. Exatamente. Para o bem. Então, bem para Deus, com certeza não é o que a gente entende como bem. Não é. Deus vai falar, se você vai falar assim, isso aqui é bom, Deus vai falar assim, isso aí não é bom, isso é ruim. Deus vai falar assim, isso aqui é ruim, Deus vai falar assim, isso aí não é ruim, isso aí é bom. Com certeza, Sim. com certeza. Então, ó,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a doença vier, Ele é Deus. é para o nosso bem. Na verdade, vai resultar em um bem, né? Ao cristão. Há males que vêm para o bem. Não tem como, você nunca foi pro dentista? Por exemplo, Não tem como, a gente né? vai ver na Bíblia várias histórias de coisas ruins que aconteceram, que no final resultaram em um bem, né? Por exemplo, a gente pode pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quem sabe aqui o nome correto deles? Azarias, Misael. Misael e Azarias. Azarias. Beltesazar, Azarias, Misael e Misananias. E agora ir na ordem correta. Aí não sei, aí já tá pedindo de bate pronto assim. Só sei Beltesazar, que é Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas muito bem. O que aconteceu com eles? Eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente, que matou aqueles que jogaram, quanto mais quem caiu lá dentro. 360 graus. Se só a pessoa que jogaram eles lá dentro morreram, imagina quem caísse lá dentro. Nossa, gente, Deus me Né? Eles nem entraram e morreram, né? Agora quem... Olha o que aconteceu lá, eles ficaram andando, passeando lá. Não queimou um fio de cabelo, não ficou com cheiro de queimado, ficou Nem nada. fumaça. Né? É a fumaça muito grande. Aí o que aconteceu? O rei baixa o decreto, né, depois. Somente adorar a esse Deus. Né? E outra, eles depois foram o quê? Exaltados, né, acima dos outros jovens lá. A mesma coisa aconteceu com Daniel quando jogou na cova dos leões. Né? Depois que Daniel saiu, quando jogaram os inimigos dele, eles nem chegaram a tocar no chão, diz a Bíblia, né? Os leões já acabaram com Dançaram ele no ar. É um 7, viu? Pegou no alto. um 7, né? É. Aí Daniel fez o quê? Passou a noite inteira lá e nada aconteceu. E qual foi o resultado disso? Depois o nome de Deus foi glorificado de novo. Né? Aí a gente vê outros exemplos. A gente pode pegar Paulo, por exemplo, quando ele, na sua primeira prisão para Roma. Né? É interessante que Paulo queria ir para Roma. Né? Paulo vai escrever aos Romanos dizendo a vontade dele de ir para Roma. A vontade de Deus era que Paulo fosse para Roma. Só talvez eu acho que Paulo não sabia a maneira que ele iria para lá, né? Preso. Mas ainda assim resultou em bem. Porque se a gente for lá para Filipenses 1:3. Um 13, desculpa. 1:13. Assim, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, toda a guarda pretoriana, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Então Paulo estava preso na verdade não estava numa prisão, estava numa casa, né, que ele havia alugado, mas estava preso, né? Tinha Prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar. Né? Tinha lá todo dia um guarda cuidando dele, guardando, né, para que ele não fugisse, sei lá. Aqui que Paulo aproveitou a oportunidade para quê? Para pregar o Evangelho. Paulo vai dizer aqui que toda a guarda do palácio, toda a guarda pretoriana, que eram 6.000 soldados, que era a guarda de elite de César, sabe que ele estava lá por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo. Né? Ou seja, todo dia talvez ia um lá, aqui que Paulo fazia, Evangelho deles. Né? E eu não tenho dúvida que muitos se converteram. Agora, no capítulo 4 de Filipenses também, nas saudações finais, olha que interessante. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhe envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Paulo estava preso, é algo ruim, mesmo que seja uma prisão domiciliar, é algo ruim,
né? Mas mesmo assim isso teve um bem, tanto para Paulo, acho que essa era a grande paixão de Paulo, né? Pregar o Evangelho, né? Como para aqueles que estavam lá guardando a Paulo. E a gente pode pegar muitos outros exemplos, mas a gente pode pegar talvez o maior de todos seja o de Judas, né? Judas fez um mal, traiu a Jesus, né? Vendeu a ele, e esse mal fez com que o propósito maior de Deus se cumprisse, que era a morte do seu filho para a nossa salvação. Que vai se tornar o maior exemplo. Eu sabe o que eu fico pensando? Uma vez que Jesus, que Deus enviou o seu filho para morrer na cruz, não tem outra, o maior, esse é um grande exemplo. É Jesus. Como é que nós vamos justificar Deus morrendo na cruz para salvar pecadores? Como é que a gente vai imaginar? Como é que a gente vai... Ele não precisava, ele não se submeter por vontade própria, partiu dele aquilo dali, ele não precisava, ele tinha poder, ele se submete. Não é o caso de o cara falar assim, olha, se eu pudesse eu derrotonava, ele podia. Sim. E ele não faz, ele se entrega. Não é a pessoa não poder, ele pode, e ele se entrega. Como que a gente vai justificar ele aceitar o sofrimento, ele aceitar a morte, e através da morte dele ele salvar a humanidade? Então, a minha ideia é radical em relação a isso. Radical. O mundo está condenado. Você pode viver 100 anos, filho. Você vai viver, vai morrer. Olha, tenta imaginar isso com relação à eternidade. Nós somos tolos, desculpa eu falar, nós somos tolos, o ser humano é tolo. Pode viver 100 anos dentro da eternidade não é nada. Nós estamos condenados, você entendeu? Então tudo que Deus deseja para nós é salvar a gente da morte eterna. É só esse o propósito de Deus. Se para isso, conhecendo a cada um de nós, se para isso Deus precisar que faça que você morra de câncer, Deus vai assim, Deus vai sentir prazer quando você estiver morrendo de câncer. Por quê? Porque é a tua salvação eterna, você entendeu? Então Deus não está preocupado se você vai morrer de AIDS, sim. Talvez Deus se preocupe, né? Como consequência do pecado. Mas se você vai morrer de câncer, se você vai morrer pobre, Deus não está preocupado com essas coisas não. Eu sinceramente não acredito. Mas então, quando Deus vê alguém passando fome, Deus não tem compaixão? Tem, e te dá pão. Mas isso para Deus, né, não é a grande alegria de Deus. Eu supri eles de pão, eu saciei a fome de José, aquele ser. Então, aquilo para Deus não era nada e continua não sendo nada. Todos eles, cadê José? Cadê todos eles? Passaram já milhares de anos, entendeu? Então, se aquilo não cumpriu o propósito de Deus de livrar a alma do inferno, foi o futuro, preservou a nação, para que depois Jesus viesse. Entendeu? Assim como os milagres. Aquilo era o propósito de Deus. Aquilo era o propósito de Deus. Você fala assim também como, por exemplo, os milagres. Por que Deus vai curar alguém? Da mesma alguém? maneira. Os milagres significavam compaixão. Como é que Jesus curava? Vá e se mostra o sacerdote. E o menino ira, daqui a pouco estava todo... Sempre ele falava antes, vai, não peques mais. Sim, algumas vezes ele falou antes isso. Antes ele curava e tal, mas falava, tua fé te salvou. Tipo, ele falava, o que é mais fácil? Eu fazer ele andar ou perdoar os pecados? Entendeu? Eu acho que para ele o propósito último não era curar, era perdoar. Eles queriam entender, ele queria que eles entendessem. Ouça o que eu estou dizendo para vocês, isso que ele queria. Ouça eu tenho uma palavra para vocês. Tanto é que no Evangelho de João ele não chama de milagre, ele chama de sinais. Porque o sinal ele aponta para outra coisa, ele não é uma cura por si só, ele está mostrando. A palavra de Deus é uma só, vida eterna. Vida eterna, filho. E outra coisa, e tem mais. Uma vez que você entendeu isso, se isso entrar no teu coração, se isso ocupar tua mente e dominar tua alma,
você vai estar pouco se lixando o papão. Resiliência, né? Você vai estar pouco se lixando o papão. Lembra da história de Irineu, preso e desejando mais sofrimento? Eu sou o pão, sou o Não é? Como é que o cara está sofrendo, está desejando mais sofrimento? Eu não sei qual era o pai da igreja que falava assim, vamos me jogar na cova dos leões, se ele estiver dormindo, eu vou lá atiçar os leões. O cara desejava mais sofrimento por causa da consolação. Ele falava, eu vou lá mexer com os leões para ver se eles me mordem mais rápido. E Paulo desejando. Então, Deus não está nem aí. E tudo isso, meu Deus do céu, a gente vai longe falando sobre isso. E quem escreveu isso, que todas as coisas cooperam para o bem, foi Paulo. Foi Paulo. E olha o que Paulo sofreu. Ele vai falar em Coríntios lá, tantas coisas que ele sofreu. Sofreu 3 naufrágios, foi picado por uma víbora, preso, açoitado várias vezes, foi apedrejado. Por isso que eu não entendo o crente. O cara tem casa para morar. Tem carro. Você lê a história de Paulo, foi apedrejado. O que é um apedrejamento? Você morrer apedrejado. Ele foi apedrejado e não morreu. Você tem noção? Se você der sorte, o cara dá uma pedrada na sua cabeça, você morre no começo. Senão você vai sofrer. Você é crente? Você é crente mesmo? Tira a camisa. Tira a camisa. Você preso num quarto assim, tira a camisa. Aí o cara pega uma vara de bambu. Você é crente? Tira a camisa. Mas você que é gordinho assim. Nas suas costas. Vai entrar na filmagem, pastor. Você já pensou? Vou filmar o pastor. Não, vou filmar você. Pá nas suas costas. Aquele vergão. Você desviava na hora. A maioria de nós desviava na hora. Não vou no culto hoje não. Porque estou com as costas lascadas. É ou não é? O cara tem casa. Não sou. O cara tem carro. O cara tem carro. Ele não está trabalhando, mas a mulher está trabalhando, tem um salário razoável. Você não vai morrer de fome de jeito nenhum, fica tranquilo. O cara está tão depressivo porque perdi meu emprego. Naquela época, o soldado chegava e dizia, quem que é o Senhor? Fala que é César o Senhor. As que são, não, Jesus é o Senhor. Sua sentença de morte, ele mesmo deu a sua sentença de morte, ele dizia que Jesus era o Senhor. Né? E hoje em dia está muito fácil, né? Falar que é só confessar Jesus como Senhor Salvador. Naquela época, confessar Jesus era sentença de morte, você ia morrer. Se falasse que Jesus era o Senhor. Né? Eu tenho uma colega que ela já foi para o Japão 8 vezes. Ela mora ali no Patriarca, ela fala, Samara, ser crente é só aqui no Brasil, porque lá você vai para a igreja, vai você sentar, você dorme o culto do início até o fim, os outros te acordando. Você não assiste. Teu corpo está lá, mas você não está lá. Aí ela está morando aqui, ela tem marido, os filhos cresceu, não volta para o Japão mais nem a pau, mas também não vai mais para a igreja aqui. Aí eu fico aí, quando você era escrava lá, você ia dormindo, mas ia, né? Ficava lá dormindo, arrebatada. E aqui, por que você não vai? Sinceramente, eu tenho vergonha. Tem uma facilidade maior porque aqui. eu tenho preguiça que a igreja é longe, tem que pegar ônibus, tem que implorar meu filho, implorar meu marido para me levar. Daí eu não quero Mas tem gente que é assim, ó, se eu der um trabalho para ela assim, ó, eu tenho que ficar aqui olhando para aquele relógio. Só, esse é meu trabalho. Aí o cara vai começar, mas esse relógio ele passa devagar, no ponteiro não vai, parece que tá andando para trás, aí vai começar a reclamar. E nunca vai estar satisfeito. Eu tô lendo Calvino. Com cuidado. Como outro também, mas eu até comentei com ele aqui. Toma cuidado. Deixa eu falar mais de Calvino, porque a gente tá... O cara... Vou orar por você. Spurgeon também. Né? Spurgeon também era depressivo. Ele sofria de doença chamada gota. Tem um livro, né, que é Depressão de Spurgeon. Spurgeon era depressivo. Mas Calvino sofreu mais do que Spurgeon, porque ele era totalmente doente. Era doente, ele morreu com 55 anos. Diz que ele só falava uma palavra, até quando, Senhor? Essa era a oração dele. Até quando, Senhor? O cara era totalmente submisso à ideia da soberania de Deus. Tudo para ele sabia, tudo para ele acontecia por permissão de Deus. Essa também é a ideia dos crentes do Antigo Testamento. Você vê eles falando sobre o diabo lá? Não vai falar sobre o diabo. Você ouviu Jó citando o diabo? Jó citou o diabo em algum momento? Não. Citou o diabo, citou o quê? Deus. Por quê? Deus. Nem provação citou. Para ele era Deus. Por quê? Mas era na verdade o diabo. Era Satanás.
Mas ele sabia que o poder estava nas mãos de Deus, que Satanás não fazia nada se Deus não permitisse. Essa era a fé dele. Era o diabo, mas ele sabia que só foi o diabo por causa da permissão de Deus. Então, eu acredito nisso, entendeu? Da mesma forma, Noemi, foi Deus, todos eles diziam que era Deus. Por quê? No frigir dos ovos é Deus. Se a tua vida está nas mãos de Deus, o diabo, qualquer coisa, só toca se Deus permitir. Então, da mesma forma é a doença. E Jesus vai dizer diversas vezes: não tema aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Não temas. Então, a nossa geração é uma geração apóstata. Nós estamos vivendo a apostasia, entendeu? Então, por isso que nós somos doentes, por isso que nós somos ansiosos, depressivos, porque a gente não tem força espiritual, a gente não tem fé, a gente não tem disposição. Aquele livro Dádiva da Dor, muito bom. A gente não tem disposição para lidar com a dor, com o sofrimento. Para nós se torna até motivo de orgulho, você entendeu? Mexe com o nosso orgulho. Mas o fulano, agora eu vou pedir meu emprego, meu Deus, que humilhação, a dignidade do homem. Que dignidade? Deus está preocupado com a tua dignidade? Que essa tua dignidade se chama orgulho, a minha honra. Que honra? Você é um desgraçado pecador que está caminhando para o inferno, você entendeu? Então a nossa condição é de perdidos a caminho do inferno. E tudo que Deus quer é salvar. Deus está preocupado em dar sapato novo, sapato caro? Deus não está preocupado com isso não, meu querido. Mas é a minha vergonha. A tua vergonha é produto do teu orgulho. É produto do teu orgulho. Você entendeu? E o teu orgulho é a tua fraqueza. Por que Jesus estava preocupado no dia que deixaram ele nu na cruz do Calvário? Se expôs à vergonha pública? Ele estava preocupado? Ai meu Deus do céu, que vergonha, ai meu Deus, o que vão falar de mim, o que vão dizer de mim? Vai para lá, isso é geração doente. Jesus estava preocupado com quem falava dele? Estou te chamando lá de filho de Belzebu. Jesus estava preocupado com essa geração doente? Não, rapaz, Jesus era liberto. Estou lendo o diário de David Brennett, né? Muito bom, quem não conhece a história, fantástica. Ele morreu com 29 anos de tuberculose. E dos 26 até o 29 ele doou a sua vida para os índios americanos. Na neve, na chuva, ele estava lá. Só que ele era, pensa, uma pessoa melancólica demais, né? Depressiva demais. Um dia ele estava bem, no outro dia, né, já estava totalmente para baixo. Mas ele deu a sua vida. E a oração dele: Senhor, dai-me almas. A vida, ele gastou a sua vida em prol do Evangelho. Não estava preocupado que ia morrer de tuberculose, não estava preocupado porque não tinha um teto bom sobre a sua cabeça e a chuva sempre pegava ele. Passava noites inteiras orando na neve lá. Tem até uma história de que quando ele estava andando na neve, o calor do seu corpo foi tanto que derreteu a neve que estava ali em sua volta. É isso que ele estava preocupado, em propagar e avançar o reino de Deus. Né? E a nossa preocupação hoje é... O Dr. Paul Brand, quando na verdade ele nasceu na Índia, se não me falar a memória. Mas os pais deles foram missionários desde sempre. Então, o pai dele morreu aos 42 anos, era médico, morreu aos 42 anos de malária. E a mãe dele continuou nas montanhas da Índia, servindo como missionária e como médica, até os 96 anos de idade. Quando ela tinha 75 anos de idade, o Dr. Paul também estava já servindo na Índia, tratando os leprosos, e ele tentava convencer ela, olha, uma mulher com 75 anos de idade sozinha, convencendo ele para vir para perto dele, porque a distância entre um e outro era de 160 quilômetros. Naquelas condições da Índia, era um dia de viagem. Se ela ficasse doente, e ela falava assim: quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai ensinar a falar de Jesus para eles, entendeu? Então, morreu aos 96 anos de idade, servindo outros, doenças como malária, cólera e tantos outros tipos de privações e sofrimento. Mas aí todo o desejo da pessoa, e assim tantos outros exemplos, entendeu? Tantos outros exemplos. Agora, aí você vem para o meio evangélico, tem igrejas com cadeiras totalmente acolchoadas, entretenimento, é muito vazio. É por isso que nós somos vazios. Nós somos vazios. A igreja está cheia de gente depressiva e doente, porque o nosso evangelho é oco.
Nosso evangelho é vazio. Nós não temos zelo de Deus, nós não temos amor por Deus, nós não temos fervor espiritual, nós não temos disposição para poder sofrer, nós não amamos a... por aí vai. Estou lendo um autor, é o Francis Chan, né? Estou lendo 3 livros dele. Louco Amor. Não falo nós, estou falando geral, né? Multiplique. Sei que Elias ama. Enfim, ele fundou uma igreja, a igreja cresceu para mais de 2.000 membros, e ele, lendo a Bíblia, ele decidiu largar a igreja que ele fundou para servir numa outra comunidade bem menor, bem pequena, na verdade fundar uma outra comunidade para poder servir melhor, porque ele achava que estava muito confortável na igreja que ele estava, né? Agora eu pergunto, qual mega pastor de hoje faz isso? Pergunta se o Silas faz isso, deixa lá a mega igreja dele. Ô, Samuel, vou colocar esse vídeo na internet? Pode pôr. Aí o Silas vai me chamar de buçal. Mas quem é que faz isso hoje? Esses pregadores, olha, a mensagem deles é totalmente oposta ao evangelho. O cara vai pregar como resultado do evangelho exatamente o carro de luxo. É esse que ele vai pregar como... E se você não tiver um carro de luxo, você não é fruto do evangelho. É o oposto. O cara vai pregar como fruto do evangelho que agora ele conseguiu um terreno, e se você não conseguir, você não está colhendo o fruto do evangelho. É o oposto. Você tem que ser aquilo que o mundo é. Você tem que ter aquilo que o mundo tem. Porque se você não tiver, você tem alguma coisa errada na sua vida. É o oposto do evangelho. Na verdade, isso não cabe na Bíblia. É uma mensagem ao contrário, antagônica, você entendeu? Então, e aí quando você vai ver esses caras tão envolvidos em mentira, corrupção, adultérios, você ouve falar coisas só coisas horríveis, eles falam assim, é pelo fruto que você vai conhecer ele, não é pelo que ele está falando, nem são pelos resultados. Veja a vida dele, você vai ver, é a minha vida, Quer falar? Então, não sei se vai finalizar já. Já sou. Só para finalizar aqui então é isso. Deus está no controle de todas as coisas. Então, se a doença, o desemprego, os males, morte, morrer um parente, familiar, seja o que for, é o que Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Aí lá no capítulo 19, Jó vai dizer, ainda que seja comido a minha pele, eu na minha carne verei a Deus. No outro capítulo ele vai dizer, ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele, né? E quem de nós tem essa fé hoje, né? Essa confiança em Deus? Mas a doutrina da provisão vai dizer exatamente isso. Nós podemos confiar que Deus está no controle de tudo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Amém? Então, não sei se dá tempo de fazer tipo um pinga-fogo, a gente fazer algumas perguntinhas para finalizar. Fazer perguntas bem polêmicas mesmo, mas não é coisa que você acho que consegue responder rápido. Pode ser? Vocês esperam? Vamos para ficar na filmagem? Vamos? Chegou 9h30. Ó, vamos lá então. A primeira pergunta que eu tinha te feito. Deus não preserva o seu povo de uma forma diferenciada? Ou, por exemplo, eu entendo que Deus preserva os crentes em meio à provação. Sim, eu creio nisso também. Entendeu? Ele preserva em meio à provação, mas ele não te retira da provação, não é isso? Sadraque, Misaque, Abednego, Eu Daniel. Ele te dá acredito o que Deus sustento. às vezes trata o crente de forma pior. Então vou deixar de ser crente. Muito bom. Acredito que Deus trata o crente às vezes de maneira pior. De maneira pior de vez em quando? Tá. Às vezes sim. Tá. Paulo foi um exemplo. Uhum. Agora você vai ver o quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Isso é verdade. Só que Deus, ele é o cara que ele vai sofrer, mas é o cara que vai ser arrebatado ao terceiro céu e vai ouvir coisas tão encantadoras que nem é lícito contar aos homens. Ok. Então a gente entende pela aula que Deus governa e Deus planejou essas coisas de antemão. Sim. Deus tem um desígnio, tem um propósito no final, não é? Sim. Então por que orar?
Tem que orar porque, vamos dizer, que é o do propósito dele. Ele quer que seus filhos orem. Tipo, ele designou coisas, tem coisas que Deus faz sem que a gente peça. Tem coisas que acontecem sem nós pedirmos. Deus dá. Mas tem coisas que Ele quer dar, mas só vai dar se nós pedirmos. Se você orar. Então é um entendimento assim, Deus preservou o fim. Mas Deus preservou não, Deus planejou o fim. Mas nesse fim Ele também planejou o meio. Certo? Tem coisas que vai acontecer sem eu ter que pedir, mas tem coisas que Ele vai querer que eu ore, entendeu? E eu entendo que Deus por ser uma pessoa, Ele quer um relacionamento. Sim. Então você tem que conversar, né? Como é que eu vou ter um relacionamento com uma pessoa da minha família se eu não falo com ela? É que na verdade a gente tem de oração, tem intimidade. Quando a gente fala de oração, a gente só pensa em pedir, né? Só isso. Então vamos fazer oração, quem tem um pedido de oração? Né? Aí não, ora pelo meu irmão, tal, pela minha mãe, por mim, que eu tô com dor de cabeça, né? E quando você vai ver o Pai Nosso, vai orar o Pai Nosso, que é a primeira coisa que Jesus fala? Venha a nós o nosso reino. Seja feita tua vontade. Aí depois... Aí o Tim Keller vai dizer que a oração é uma forma de nós compartilharmos com Deus a alegria dele, né? Então eu acho que a oração mais do que pedir é realmente conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus. Do jeito que eu falei, dá a impressão que o desejo de Deus é o sofrimento, a impressão que dá. Mas o que eu quero dizer é assim, em relação à condição que o ser humano vive hoje, que já é de sofrimento, né? Já vivemos uma situação de sofrimento. O estilo de vida que nós estamos vivendo, que a gente imagina que é para o nosso bem, não tem sido para o nosso bem. Nós temos criado mais males para a gente. Talvez fisicamente falando não, mas espiritualmente na alma, a gente tem causado mais males. A nossa sociedade não está feliz. Nós estamos vivendo num mundo infeliz. Então vejam bem isso. O desejo de Deus nunca foi o sofrimento. O sofrimento é consequência do pecado, fruto do pecado. O desejo de Deus é nos libertar. Agora, o que eu disse é assim, se para libertar Deus precisar nos submeter a sofrimentos, Ele fará. Você entendeu? Porque Ele ama o sofrimento? Não, porque Ele ama a vida. O desejo de Deus nunca foi acontecer o que está acontecendo. Então, é mais ou menos assim. Quando você é mordido por uma cobra, qual é a vacina? É o próprio veneno da cobra. Então, a nossa alma, ela se submete muito ao sofrimento. O sofrimento, por não ser natural em nós, de alguma forma quebranta também o nosso orgulho. É uma coisa um tanto absurda, né? O sofrimento, ele serve para nos quebrar. Quebrar o quê? Quebrar o orgulho, que também é o fruto do pecado. Você entendeu? É mais ou menos isso aí. Deus trata a mordida o médico trata a mordida da serpente com o próprio veneno da serpente, o anticorpos. Então o sofrimento, de alguma forma, vai quebrando o nosso orgulho e vai mostrando o dano que ele mesmo faz para a gente. É mais ou menos isso. E essa libertação na mente e no entendimento é que começa a ser para nós salvação, que é fruto do engano, você entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, jamais a ideia de Deus nunca foi o sofrimento, não é o sofrimento, é a vida, e é a vida eterna. Então, nós já estamos numa situação de sofrimento, de dor e de condenação, e o que Deus quer é nos livrar disso, você entendeu? Se agora se for preciso passar por dificuldades, passarei. Aí eu lembro de Paulo, lá do espinho da carne, né? Que orou 3 vezes, e Deus falou que não. Exatamente. Na minha graça te basta. Aí quem fala vai dizer a resposta é para que, por causa das revelações que Deus me deu, para que não possa me orgulhar disso. Então, ou seja, aquele sofrimento que Paulo tinha, que ninguém sabe o que é, muitos supõem, não, é o latoeiro lá, não, é uma doença, é tentação de mulher, enfim, mas ninguém sabe o que é esse espinho na carne de Paulo. Mas estava lá com o sofrimento de Paulo para quê? Para se manter humilde, né, Paulo diz. Se Deus planejou essas coisas, todas as coisas, Deus criou esse mundo e tal, e tudo isso está incluso, as coisas más também estão inclusas, né? Então, às vezes, Deus trata as pessoas de forma pior e tudo mais. Mas, assim, e o pecado? A ação humana? A gente é livre para pecar? Se Ele planejou, Ele não designou a gente a pecar? Como é que você entende isso?
Ele preserva a gente no pecado? Como é que funciona? Ele permite que a gente peque somente? Como é que você entende? Bom, acho que a oração de Jesus, lá no Pai Nosso, fala bastante coisa. Vai dizer assim, e não nos deixe cair em tentação. Eu creio o seguinte, que tem coisas que Deus tem, sei lá, pecados que às vezes Deus não permite que nós caiamos, né? Que, sei lá, de alguma forma bloqueia. Tem outros que ele, vamos dizer, não que ele permita, não sei qual é a palavra certa, mas que deixa o homem agir conforme ele quer, né? Vamos dizer assim. Ele usa o pecado para um outro propósito, assim como o mal. Entendeu? Ele teria não que ele tenha feito pecado ou mal, mas... Ou seja, Deus não é o autor do pecado, nem é o autor do mal. Não. Eu entendo que o homem não é livre para pecar e nem tem a permissão de Deus para poder pecar. Então isso que eu não é a palavra. Mas e aí, como é que funciona essa contradição? Por que o homem peca? Porque o homem é pecador. Porque o homem é livre para pecar, senão ele não pecaria. Sabe por que ele não é livre? Porque um dia ele vai ter que prestar conta. Eu estou fazendo isso só para provocar. O homem não é livre. Essa ideia de... Aquele nego do Borel, vai sair na internet? O nego do Borel. Aquele nego do Borel. Acho que ele é ex-nego do Borel, não é mais. Não beijando um cara lá. Aí, nós somos livres. Todo mundo é livre. Me explica isso. Eu tenho certeza que você não sabe o que você está falando. Me fala o que é ser livre. Você entendeu? Então a ideia de livre, fazer o que quiser. Um dia Deus vai falar assim, vem cá, o que você fez? Você é livre? Se eu fosse livre para poder pecar, então eu não precisaria prestar conta. Então é uma permissão momentânea, né? Porque no final ele vai exercer. É uma desobediência momentânea. Existem juízos que Deus dá imediatamente, existem o juízo final. Exatamente. Por conta, pela razão de eu ter que prestar contas a Deus, significa que eu não sou livre e que não tem permissão. Agora, mas não tem, que nem eu falei agora, essa questão de juízo momentâneo e juízo final. Mas não tem aquela passagem lá, quem pela espada fere, pela espada morrerá, né? Será ferido. Será ferido, enfim, não tem essa passagem? Então, como é que harmoniza isso com essa passagem? Não entendi. Quem vive pela espada morrerá, um negócio assim. Pela espada será ferido. Aliás, acho que tem a ver falando sobre mais com consequência, né? Consequência dos seus atos. A lei de todo. Mais ou menos, acho que produto do meio. Mas não tem a ver com esse tem a ver com o julgamento de Deus. Esse julgamento de Deus. O julgamento de Deus, ele é o que nos mostra que nós não somos livres. Porque se eu fosse livre, eu faria e não prestaria conta a ninguém. Não é? Então nós somos livres só para uma coisa. Somos livres para amar. Nós somos livres para obedecer. É a mesma coisa que Paulo vai falar aos Romanos sobre as autoridades, que são constituídas para o bem, e quem faz o bem não precisa temê-las, porque não está sujeito a nenhum tipo de julgamento. As obras do Espírito não são julgadas, entendeu? Então você é livre para poder fazer isso aqui, porque por essas coisas você jamais será julgado ou prestará contas delas a ninguém. Essa perspectiva é quase calvinista, quase reformada, vamos dizer assim, ou não? Não chega a ser. Por que não? Por que não? Qual que seria a diferença disso para uma pessoa que crê que Deus determinou essas coisas? Não é fatalismo. De certa forma, isso está determinado por Deus no sentido de ser a vontade dele e ser o melhor para nós. Nesse sentido. Mas não é uma imposição. Não é uma determinação. Ainda está no âmbito da presciência. Deus já previu que você faria isso. Ele planejou o mundo de tal forma que no final vai dar tudo certo. O ideal de Deus é isso aqui. Venha a nós o teu reino. O que faz o reino do céu ser o que é. Não é? A vontade de Deus. Última pergunta. E os milagres? Por exemplo, Deus não criou tudo perfeito e não planejou tudo e designou tudo certinho e tal. Por que de vez em quando tem que fazer um milagre? Fazer tipo um ajuste? Como se fosse uma... Sabe? Não está tudo certo? Mas depois não está tudo certo, né? Então explica aí. O pecado entrou, tá tudo certo. Depois que o homem... Aí ele tem que fazer milagres de vez em quando. Mas como é que você entende o milagre nessa questão da providência? Deus sempre vai agir, Deus tem que agir milagrosamente, tudo que acontece é milagre. Não. Como é que é? O que é natural, o que é milagre? Fala aí, sua última pergunta. Certo. Providência
Eu acho que já é o curso, aquilo que acontece todo dia, né? É a providência, aquilo que acontece todo dia. O nascer do sol, o pôr do sol, a chuva, o vento, o alimento que sai. Isso é a providência de Deus que acontece todo o dia, certo? E isso também é para a glória de Deus, certo? Deus merece ser glorificado também na providência. O milagre, Deus não faz, pelo menos não para todos, né? Todo dia. Eu não vou ver milagre, não vai acontecer milagre na minha vida todo o dia, certo? Eu já fui curado instantaneamente, milagre, mas isso não acontece sempre. Tem vezes que eu tomei remédio para passar uma dor, enfim. Então eu entendo que milagre, não sou bom para achar palavras. Quando há uma necessidade. Eu acho assim, eu penso assim que a questão da provisão ou da providência ou da providência de Deus tem a ver mais com uma antecipação de Deus. Eu já vi um pastor falando assim, por exemplo, tem vezes que você vai andar sobre as águas, né? Tem vezes que você vai ter que sair nadando. Tem vezes que você vai ter que dar abraçado pedindo misericórdia. A ideia da antecipação de Deus, por exemplo, no caso de José que você citou, Deus, eu acho que Deus não apenas previu, Deus ele de alguma forma atuou, né? Mas ele antecipa a José o que vai acontecer e depois ele age de que forma? A cega já existia, já era uma questão, não haveria milagre ali, era uma questão natural. E ele dá a José sabedoria para interpretar. Você entendeu? Não são milagres. Não são milagres, são antecipações de Deus para poder agir. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem a capacidade de ver o futuro. Qualquer um de nós que tivesse capacidade de ver o futuro se livraria de muitas situações. Ou como também se aproveitaria de muitas situações. Se eu sei quem é que vai ganhar a Copa do Mundo, vamos fazer um bolão, vamos fazer um balão. Eu aposto, você entendeu? Se fosse a Croácia, por exemplo, seria né? Eu aposto que vai ser a Croácia. Ninguém diria que seria a Croácia. Então eu ganharia um dinheiro em cima disso. Então quem tem esse poder, né? Já o milagre é uma quebra de uma lei natural. Exatamente isso. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo de José, providência de Deus, né? Há um exemplo de milagre, por exemplo, quando Josué ora para que o sol se detenha, né? Já não é algo que acontece todo dia, isso não acontece. Então é Deus quebrando o protocolo, alterando, né, as leis que ele fez, ou sei lá, milagre só pode ser explicado dessa forma, que ele fez para aquele momento específico. O que eu fico imaginando assim, por exemplo, Jesus nos dias dele aqui na Terra, qual era a habitação mundial, ou qual que era a população na Judéia, ali naquela região, que ele operou muitos milagres, né? Milagres, realmente curou muitas enfermidades, cegueiras, cataratas provavelmente, muita lepra que hoje já tem cura, a hanseníase, né? Já tem cura, muitas doenças que eram incuráveis hoje já tem cura. Então, se você for hoje no Hospital das Clínicas, por exemplo, que é o hospital referência do coração aqui no Brasil, eles fazem milhares de cirurgias todos os anos, tanto infantil como de adultos. Isso não entra na escala não do milagre, mas da provisão, da providência de Deus, que torna desnecessário o milagre. A gente tem que ver por essa ótica. Então, Deus não faz mais milagres. Você pode não ver milagre, mas você vai ver provisão de Deus. Então eu trabalhei na Santa Casa, todos os dias eu via cirurgias, atendíamos cerca de centenas de cirurgias por dia, entendeu? Todo tipo de enfermidade, as pessoas saíam de lá curadas. Era milagre? Não, mas providência era. Provisões naturais de conhecimento, de coisas que já estão aqui, O que é o antibiótico, por exemplo? Entendeu? Então é um produto químico que já existe a partir de alguma coisa e alimentação. E digo mais ainda, a questão da prevenção por conta do conhecimento. Pegando novamente a história do Dr. Cobrando da esposa dele, muitas doenças como malária, como cólera e outras doenças são produtos da falta de higiene, você entendeu?
Então a pessoa ia lá, pisava na água contaminada com a ferida, daqui a pouco estava uma infecção e aquilo ali, né? Então aí a pessoa era curada, depois voltava e aquilo ali, a própria pessoa que já tinha um vírus e não ia no outro poço, colocava o pé ferido, transmitia para a água transmitia para outra pessoa. Então ela começou a cercar os poços, ninguém mais entra na água, e começou a ensinar as pessoas a começar a se preservar. Olha, é você que está transmitindo a doença, por quê? Você está com um vírus, e quando você entra no poço com a tua perna ferida, infectada, você deixa o vírus lá. E quando vai uma outra pessoa que não tem um vírus, mas está com a ferida na perna e vai lá e pisa na água, ela é infectada. Como é que a gente faz para poder resolver isso? Vamos tratar os ossos que estão doentes, mas vamos cercar o poço, para ninguém mais colocar os pés dentro do poço. Você entendeu? Então, o que é isso? Não é prevenção por conta da sabedoria, do entendimento? Por que tem muita gente doente hoje? Eu sempre falo isso. É porque ele não ouvia a voz da sabedoria. Então muita doença poderia ser evitada se a gente tivesse ouvido, cercasse os nossos poços, se a gente começasse a se preservar e dar ouvido, mas a gente, entendeu? Então tudo isso é a providência de Deus. E quando há a providência, não é necessário os milagres. Nós começamos a andar com as nossas próprias pernas, entendeu? Porque a diferença é essa, né? Providência é quando Deus age através das leis que Ele criou. O analgésico, sei lá, um remédio, não apareceu do nada, né? Foi algo que já existia, que Deus fez, e através da sabedoria que Deus dá, o homem é capaz de fazer aquele remédio. Já o milagre é quando Deus ele intervém naquilo, na lei que Ele criou. Por exemplo, Pedro andar sobre as águas. A lei diz que é impossível alguém andar sobre as águas, ele vai afundar. Mas aí o milagre aconteceu e Pedro andou sobre as águas. Acho que essa é a mas se você vê, por exemplo, a questão da providência de Deus que tem a ver com a nossa cooperação, a sociedade tem pessoas passando fome, morrendo de desnutrição. Por quê? Tem milho, tem trigo, por que tem alguém passando fome? Então como é que Deus resolveu isso no Antigo Testamento? Está lá as leis lá de Levi, ensinando. Se alguém deixar o feixe lá, não volta para poder buscar, atrás vinham as viúvas, vinham os pobres colhendo. Não era a provisão de Deus através da cooperação mútua deles mesmos? Será que Deus tinha que estar multiplicando o pão o tempo todo? Precisava. Basta vocês se organizarem aí, vocês vão se ajudar. Eu vou dar cega, vai continuar chovendo. É assim que acontecem as coisas. Agora a gente quer ser avarento, egoísta, mesquinho, miserável, fica dizendo a Deus, multiplica pão, abençoa lá. É o que Tiago fala, né? Tiago vai falar. A pessoa vai chegar na casa do irmão, não, Deus abençoe, e vai embora e não deixa a provisão pro irmão. Deixa com Deus. O irmão está passando fome. Você tem quantos pão? Tenho 2. Então dá um pro irmão. Né? Outro dia eu tava, os caras não se comprar blusa, né? Tem 2, 3, 4 blusas, esse frio aí. Senhor, me dá mais uma blusa. Aí Deus vai falar para você assim, você tem quanto? Tenho 2, então dá uma para quem não tem. A gente quer orar, pedir a Deus mais uma blusa, e Deus vai falar assim, divida que você tem com... Não é assim que Jesus fala? Quem tem 2 capas dá uma para quem não tem. Você precisa de quantas blusas? Você precisa de 2 blusas? Não, precisa de uma. De uma só. Só que assim, essa aí, principalmente mulher. Mulher agora. Eu já fala mesmo, Deus. No mês passado eu já usei essa. Entendeu? Eu já usei o mês passado, ela já usou aquela, ela não quer ir. Meu Deus, eu estou ministrando aqui hoje, hein? Eu já estou ministrando na vida das mulheres. Não é? Já fui para a igreja semana passada. Libera a blusa. Aí vai assim, você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Nem ora que Deus não ouve. A maioria das nossas orações eu penso que Deus fala assim, Pila, para de falar bobagem. Deus nem ouve. Qual que é o maior milagre? Deus fazer o sol parar ou Deus fazer o sol nascer? Né? Então eu acho que a providência de Deus está no dia a dia como um milagre, né? Como o maior milagre que Ele fez foi a criação em si. Amém? Amém. Obrigado pela presença de todos. Né? Então é isso. Então, ao acordar, a gente pode ter a certeza que Deus está no cuidado de tudo. Está no comando. Está no comando, né? Quando eu estiver comendo cereal com iogurte desnatado, dá glória a Deus. E quando não tiver nada... O arroz com ovo... quando não tiver nada... Aí a gente fala, não aguento mais ovo, tira a gema que você nunca vai abusar o ovo. Por quê? Porque, é claro, não vai ter gosto de nada sem a gema. Então não tem o que abusar. Tá bem? Eu queria cantar muito lá, mas não vai dar tempo não. Está muito avançado.
Tá? Então, vamos orar para encerrar? Pai, te louvo, Senhor, por tua bondade, ó Deus. Te louvo, ó Deus, porque estás, ó Senhor, no cuidado de todas as coisas. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, ó Senhor, daqueles que foram chamados por Ti. Temos a certeza, ó Deus, que nem a espada, nem a fome, nem a guerra, nem os anjos, nem o porvir, nem a vida e nem a morte, nada, Deus, pode nos separar de Ti, Senhor. Ó Deus, peço a Deus a Ti perdão, Senhor, pelas nossas preocupações demasiadas, ó Senhor, que muitas das vezes, ó Deus, mostra a nossa pequena fé. Enquanto Tu nos disseste, ó Deus, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas para buscarmos primeiro o Teu reino, ó Senhor. Muitas das vezes contrariamos a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Senhor, e acrescenta, ó Pai, a nossa fé, Senhor. Que possamos sair nesta manhã, ó Deus, com a certeza de que estás, ó Deus, no cuidado de todas as coisas. Ó Deus, e aqueles que vão assistir este vídeo, ó Deus, também possam ter essa certeza, meu Pai. Que Teu Santo Espírito possa trabalhar melhor na mente e nos corações de cada um, ó Deus. Abençoa-nos nesse dia, ó Pai. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.